Olá, esta é mais uma edição do Não Vou Por Aí, o bate-papo descontraído, divertido e inteligente que você acompanha nas suas manhãs, tardes, noites e madrugadas neste canal do YouTube. Eu sou o Zeca Marques e, mais uma vez, os amigos de costume, Eduardo Trench, Sérgio Mota e Milton Lara. Bom, para a gente fugir do monopólio larista do Milton Lara, hoje quem propôs o tema fui eu. Eu sei que ele não concordou, mas são 3 votos a 1. Nós vamos falar sobre institutos de pesquisa no Brasil. Não, Qual a utilidade? deixa eu colocar de cara, já que você me citou. Existe um jogo político aqui e eu estou perdendo. Então, assim, esse tema é horroroso, tá? Mas, em todo caso, o Zeca impôs uma ditadura, vai estabelecer um padrão, a Curriola está com ele, vamos em frente, vamos ver o problema que vai dar. Estes são os arranjos políticos do Não Vou Por Aí. Mas, como eu dizia, institutos de pesquisa tiveram e têm uma participação histórica no que diz respeito a consumo, audiência e televisão, enquetes de modos e costumes e enquetes eleitorais. Eduardo Trench, acho que você tem uma grande experiência de lidar com os institutos. Por exemplo, na minha infância e minha adolescência, o IBOP era uma entidade. Tanto que a gente tinha até aquela expressão, você está com muito IBOP hoje, hein? O IBOP hoje tem uma atuação mais tímida. O que você pode acrescentar sobre esta questão? Bom, eu vou começar a falar que os derrotados sempre acusam os outros de ditadores, né? Então, e nas pesquisas também isso é uma verdade. Mas, basicamente, as pesquisas elas não são infalíveis, né? As pesquisas elas são norteadoras. Quem pegar uma pesquisa, botar debaixo do braço e falar eu tenho uma certeza aqui, vai se dar mal, né? A gente tem pesquisas desde a época lá, a famosa virada da Irondina em cima do Paulo Maluf, que foi uma virada de sexta para sábado, com as eleições no domingo. Essa ficou muito famosa. A do Jânio Quadros com o Fernando Henrique também, foi uma outra virada também impressionante. Não, mas o Fernando Henrique fez uma besteira, sentou na cadeira e disse que não acreditava em Deus. Não, mas aí o problema foi que o cara achou que ia ganhar, botou a pesquisa embaixo do braço e no dia da eleição, quando abriram as urnas, eles viram que a pesquisa, naquele caso, a pesquisa daquele dia não tinha, na sexta-feira, né? Foi diferente da pesquisa de boca de urna, porque houve uma mudança no fim de semana. Porque o consumidor muda, né? Quer dizer, as pessoas mudam. Hoje eu penso assim, hoje eu penso assado. Então, eu tive uma experiência muito legal com pesquisa, mas pesquisa de consumo, que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui para entender um pouco. E, rapidamente, era um projeto com a Intel e a gente queria fazer uma premiação com grandes prêmios, né? Eu estou resumindo, é muito mais complexo do que isso, mas quando nós fomos fazer as pesquisas, a gente fez com diversos grupos e 99% das pessoas dos grupos falaram o seguinte: não, nós não queremos concorrer para grandes prêmios, nós queremos concorrer para pequenos prêmios, mas para mais pessoas. A gente não precisa ganhar, mas a gente quer saber que o nosso vizinho ganhou, que o cara da frente ganhou, porque essa história de que alguém ganhou um carro, 1 milhão, etc. e tal, é uma coisa muito longe. A gente quer coisas mais palpáveis. E a gente teve graças a essa pesquisa, a gente fez uma super mudança no projeto, e essa mudança no projeto foi determinante para que o projeto seguisse por 8 anos com um sucesso tremendo, né? Foi bem bacana essa ação. Mas, para concluir, eu acho o seguinte: as pesquisas elas são extremamente importantes, desde que feitas com critério, né? Se não é com critério, elas passam a ser enquetes. Eu posso fazer uma enquete aqui com a gente, tipo assim, quem vai ser o futuro campeão brasileiro de futebol? E cada um vai dar o seu palpite, né?
Agora, eu posso fazer segundo métodos que existem, que são comprovados, etc. e tal, e a gente vai fazer essa pesquisa e vai dar, e pode ou não dar o resultado que a gente colocar. Não tenho a menor dúvida que pesquisa é um ótimo caminho quando a gente quer saber alguma coisa que pode ou não acontecer no futuro. A gente faz muito trabalho com enquetes, né? A gente quer, às vezes, quer um norte, a gente separa um grupo, conversa com algumas pessoas, tal, e faz a pergunta. Sempre é um norte, né? Agora, você precisa ver se esse norte está certo, errado, se ele tem possibilidade de mudar ou não. Sérgio Mota, antes de passar para você, só lembrar ao Trench que essa eleição específica da Erundina com Maluf, a do Fernando Henrique, naquela oportunidade não havia pesquisas, divulgação de pesquisas uma semana antes do pleito. Então, as pesquisas foram anunciadas até uma semana, 10 dias antes. Foi só nos anos 90 que a gente passou a permitir que pesquisas eleitorais fossem divulgadas até a véspera da eleição final, né? Então, a surpresa da Erundina ser eleita prefeita de São Paulo foi até maior, porque a última pesquisa mostrava o Maluf na liderança. Então, foi nessa última semana que houve a virada. Então, em Portugal, por exemplo, ainda é proibida a divulgação de pesquisas às vésperas do pleito, né? Ainda mantém, a gente pode discutir se isso é válido ou não, porque o argumento contrário, aliás, favorável a essa medida, é que isso influencia o voto das pessoas no ato de marcar o xizinho, né? No caso da urna ainda em papel, ou de clicar na urna eletrônica. Mas, Sérgio Mota, você falava antes de começarmos a gravação que você dá aula sobre pesquisa e estudos de pesquisa. Então, traga-nos aqui a sua luz e o seu saber. Bom, beleza, vamos lá, tentar contribuir com esse tema. De fato, eu dou aula de pesquisa há quase 3 décadas e trabalho com isso, né? Então, eu acho que o Trench começou falando muito bem, né? Eu gostaria de colocar da seguinte maneira, porque o nosso tema aqui, a gente começou dizendo assim, se institutos de pesquisa são falíveis ou infalíveis, perfeito? Metodologia de pesquisa é infalível, perfeito? É infalível, mas toda metodologia de pesquisa tem as suas limitações. Dizendo de outro modo, e parafraseando o Trench, você nunca tem a certeza absoluta sobre aquilo que você está descobrindo, exatamente pelo fato das limitações que toda metodologia de pesquisa apresenta. Beleza? Agora, institutos de pesquisa, públicos ou privados, não importa, são falíveis, podem errar e, em muitos casos, erram. Institutos de pesquisa podem, é claro, manipular resultados para interesses de X, Y, Z. Cara, são organizações compostas por seres humanos, a maioria delas, pelo menos as privadas, visam lucro. E isso acontece, a gente sabe que acontece, entendeu? Então, a gente tem aí, né, na nossa curta história democrática, erros crassos em pesquisas. Agora vou trazer a discussão para pesquisa de intenção de voto, né, que talvez seja a que mais interesse aí a galera que está assistindo a gente. A gente tem os erros. É claro que esses erros eles são extremamente reverberados por aqueles que não acreditam de jeito nenhum em pesquisa, né? Mas esses erros eles acontecem basicamente por 2 motivos. E aí eu vou ter que trazer um tecnicismo para essa discussão que a minha cátedra permite, beleza? Primeiro, essas pesquisas de intenção de voto, elas são pesquisas descritivas. As pesquisas descritivas, elas batem uma radiografia do momento, mas elas não apresentam tendências.
Então, é evidente que quando você faz uma pesquisa hoje e a eleição é a semana que vem, o resultado pode mudar mesmo, como a gente já viu no caso da Erundina contra o Maluf, no caso do Fernando Henrique contra o Jânio, e a gente sempre está vendo isso, beleza? Mas eu acho que um outro motivo mais grave, e talvez que explique melhor por que algumas pesquisas podem gerar resultados errôneos, é a decisão sobre a amostra. Para ser um retrato, estou falando de intenção de voto, tá? Para ser um retrato fidedigno mesmo da intenção de voto, a gente teria que usar uma amostra do tipo probabilística. E, para isso, a gente tem que sortear os caras que a gente vai entrevistar. A gente tem que pegar um mailing, uma listagem de todos os eleitores do país ou do estado, da cidade, depende do âmbito da pesquisa, e sortear deste todo aquela parte que vai ser entrevistada. E nenhum instituto faz isso, porque para fazer isso a gente teria que começar a pesquisa agora para ficar pronta em outubro, entendeu? Os caras saem na rua, vão catando a galera na unha. Isso não é probabilístico, isso é uma técnica não probabilística. Isso pode trazer desvios no resultado mesmo, entendeu? E geralmente trazem. Mas, então, resumindo, metodologia de pesquisa é confiável, desde que utilizada com critério e dentro das suas limitações. Instituto de pesquisa são confiáveis se as pessoas que fazem parte dele tratam a metodologia como deve ser. E não são confiáveis se o cara que estiver ali dentro quiser fazer uma maracutaia. Só para terminar, tem uma frase muito usada, né? Na estatística, pelo pessoal da estatística e por decorrência de pesquisa científica. Os números sob tortura podem dizer qualquer coisa. Então, cara, a gente precisa de pessoas éticas fazendo pesquisa como em qualquer atividade humana. É meio por aí. Sérgio Mota, você praticamente esgotou o seu tempo na primeira intervenção e você, de fato, trouxe luz, o seu saber, seu conhecimento sobre o tema. Mas, Milton Lara, o velho IBOP, o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, foi criado no Brasil já há várias décadas, dentro de uma lógica norte-americana que tinha a ver com o avanço do campo das relações públicas, do marketing e da publicidade. Será que nem isso anima você a tratar com mais carinho o tema de hoje? Na verdade, não. Porque eu acho que o espectador que vai procurar pela capa o título do que nós estamos discutindo vai entrar pensando que nós vamos discutir aquilo que todo mundo tem interesse, que é a polarização que existe em termos de política, que é a forma como certos institutos perderam credibilidade nos últimos anos, principalmente o Datafolha, e toda essa questão que permeia e divide a nossa sociedade. Não me agrada falar disso, porque nós estamos, na medida do possível, tentando manter um tom de civilidade no programa, não descendo a essas baixarias que nós estamos acostumados a assistir. Eu acho muito desagradável tudo que está acontecendo em termos de polarização. Agora, é notável que, e eu vou falar do Datafolha, porque já citei, é notável que, depois de algum tempo, o Datafolha ganhou um protagonismo entre os institutos de pesquisa, justamente porque apresentava pesquisas e resultados que contradiziam o que a gente pode chamar de senso comum, mas, na verdade, eles apenas traziam resultados. Tá? E ficou muito chato perceber que as pesquisas podiam ter manipulação, podiam ser adulteradas e deixavam de ser aí um instrumento preciso para nos servir de guia e passavam a ser um instrumento ideológico.
O Mota explicou bem isso. Existe uma frase do David Ogilvy. David Ogilvy foi uma das grandes personalidades, principalmente da publicidade, no século XX. E ele tinha uma frase deliciosa que dizia basicamente o seguinte: a gente tem a tendência de utilizar as pesquisas como um bêbado usa um poste para apoio e não para iluminação, que é o que de fato elas são. Pesquisa ilumina uma situação. Ela não pode servir de apoio para que você afirme isso ou afirme aquilo. Especificamente no que diz respeito às pesquisas políticas, a gente sabe da paixão que envolve o ser humano. E é o ser humano quem dirige essas pesquisas. Então, nós temos tido resultados duvidosos, no mínimo, que nos levam a desacreditar a pesquisa como um todo, o que é uma besteira. A pesquisa, como bem disse o Mota, desde que bem aplicada, desde que corretamente aplicada, é um instrumento maravilhoso para a gente entender a situação. Mas não é o que nós temos visto, particularmente depois que essa polarização se estabeleceu. Mas eu falei muito do Ibope aqui. O Ibope foi criado em 1942 e desde o ano passado, 2021, passou a fazer parte do Cantar Ibope Mídia. Então, a família Montenegro, que, aliás, o Montenegro foi presidente do Botafogo, né? Ele vendeu os direitos do Ibope e eu acho que o Ibope ele sofreu mais com essa perda de audiência e importância mais do que o Datafolha. O Datafolha é de 83, no momento em que o Brasil rumava a democratização, com eleições livres, etc. A gente teve a primeira eleição para um cargo executivo na ditadura militar em 82, vocês lembram disso, para governos de Estado, mas o Datafolha foi criado dentro dessa lógica da redemocratização brasileira. Eu queria lembrar que a gente tem outros institutos que às vezes não são assim muito lembrados com as questões eleitorais, mas, por exemplo, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é um grande organismo estatal que faz pesquisas, inclusive o censo, né? A gente vai fazer o censo este ano, está atrasado. Nós temos o IPEA, o Instituto de Pesquisas e Estudos Avançados, quase sempre criticado por alguns governos quando os dados são desfavoráveis àquilo que se quer mostrar, né? E acho que hoje as pesquisas de intenção de voto estão pulverizadas em institutos que não apareciam com tanta presença até um tempo atrás. Então, temos Pluri, eu tenho visto pesquisas de intenção de voto de institutos sobre os quais eu jamais tinha ouvido falar, né? E o Mota acho que deu a definição boa. Uma pesquisa eleitoral é uma pesquisa que retrata, é uma radiografia, uma fotografia de um momento, de um instante. Aliás, Mota, eu acho que quando a pesquisa é divulgada, ela já está defasada. É que nem publicação de dicionário. O dicionário, quando é publicado, ele já vai para o prelo desatualizado, porque já surgiram vocábulos depois que o processo de elaboração do dicionário foi concluído, né? Mas o Milton não respondeu qual era o Ibope dele enquanto professor. Eu quero saber, Sérgio Mota, você levantou a mão, o seu Ibope perante o alunado, ele é positivo? Eu creio que sim, espero que sim. É o seguinte, eu só queria terminar, né, dizendo o seguinte, sempre que o resultado de uma pesquisa sai e o resultado não agrada X, Y ou Z, essas letras podem ser pessoas, candidatos, empresas, gerentes de produto, publicitários, pode ser qualquer um, beleza? A tendência do cara é o cara questionar a veracidade da pesquisa. Eu, como disse, já trabalhei com isso e já passei por isso várias vezes. Então, o cara se o cara não manja nada de pesquisa, ele destrói a atividade de pesquisa como um todo. Se ele manja alguma coisa, ele quer detonar, ele fica procurando alguma lacuna na metodologia de modo que aquele resultado seja desacreditado. Isso acontece com todo mundo, inclusive com pesquisa de intenção de voto, né? Usa-se ideologicamente mesmo
E, nos dias atuais, como os ânimos são muito exacerbados e como as fake news correm ao sabor do vento, isso ganha uma proporção muito maior também, entendeu? E, de fato, só para confirmar, a gente vê vários institutos não muito famosos nem conhecidos militando é uma palavra que eu não deveria usar, mas atuando em pesquisa de intenção de voto. Realmente a gente começa a pensar. Antigamente eram os grandões, né? Não, e tem alguns que de fato militam, né? Tem uns que de fato militam, exatamente. Mas, Sérgio Mota, você falou que quando surge uma pesquisa de intenção de voto, o candidato que está ali com números pouco expressivos quase sempre desconsidera a pesquisa, né, o candidato ao partido. Vejam que isso aconteceu quando o Ibope era o grande instituto que aferia as audiências da televisão aberta no Brasil. Tanto que o SBT criou um instituto à parte e que depois foi seguido por outras emissoras, né? Eduardo Trench, você que trabalha com agência de publicidade, ainda faz sentido medição de audiência de televisão aberta no Brasil? Porque o Ibope não tem importância, aliás, nem faz mais isso, né? O que você pode nos contar sobre? Não, é super importante, porque essa ideia que as pessoas não assistem televisão aberta mais é uma ideia muito classista, vamos dizer assim, né? Da classe A e B, porque a TV aberta ela é um dos mecanismos de diversão da classe C, D e E, mas assim, não existe dúvida sobre esse assunto. O SBT fez uma pesquisa muito interessante que ela usou inclusive para puxar novos anunciantes para o SBT. Eles fizeram uma pesquisa junto com um produto e passaram só no SBT esse produto, né? Na verdade, não era só SBT, era SBT, Bandeirantes. Acho que tinha um grupo de canais que estavam ali juntos. E aí eles fizeram uma pesquisa. O único, assim, com certeza não tinha sido passado o comercial na Globo. E aí o resultado, que eu não me lembro mais, porque isso faz muitos anos, mas o resultado deu que diversas pessoas responderam que tinham visto aquele comercial na Globo, porque era o automático. Como as pessoas assistiam mais a Globo era a TV mais famosa, estava na mídia o tempo inteiro, né, etc. e tal, todo mundo comentava a Globo, as pessoas respondiam que tinham assistido aquele comercial na Globo, que, na verdade, não tinha sido passado na Globo. Então, eles começaram a mostrar isso para os anunciantes e falavam assim, olha, está vendo como tem aqui um erro de pesquisa? Porque o consumidor está respondendo de forma errada a uma questão, né? E eles tiveram essa mudança. Mas eu queria eu queria fechar aqui a minha parte trazendo um pouco para o dia a dia a pesquisa, o dia a dia nosso, né? De uma família com 3 filhos, pai, mãe, 3 filhos, cachorro, tartaruga, papagaio, etc. e tal. Não, só uma parte. Essa família que ele descreveu é a dele. Ele tem papagaio, tartaruga, 18 cachorros, 3 filhos. Não tem o papagaio, mas tem o tartaruga. Mas se eu fizer uma pesquisa e falar assim, gente, vocês querem viajar para a praia ou para a montanha? Aí eles vão fazer a votação deles e vão escolher, né? A gente vai ter uma votação, queremos ir para a praia, por exemplo. E aí, né, no próximo fim de semana, né, para onde vocês querem ir? Aí no meio do caminho aparece uma festa. Acabou, ninguém mais quer ir para a praia, nem para a montanha. Todos querem ir para a festa. Acabou a pesquisa que você tinha feito na semana anterior e você vai ter uma grande discussão, porque você vai querer ir viajar e os seus filhos não vão querer, e eles acabou. A pesquisa tem um pouco, se você pensar isso na sua casa, é mais ou menos essa cara aí, as mudanças que acabam acontecendo, né? Fatos novos, situações novas, etc. E tal. Milton Lara, antes de finalizar o programa com você, só queria lembrar aqui qual é o instituto que o SBT criou. O Silvio Santos criou o Datanexo em 2004 para combater o monopólio do Ibope. Segundo ele, o Ibope priorizava nos seus números a audiência da Globo.
O problema é que o Datanexus começou a mostrar pesquisas muito semelhantes ao Ibope. Então, o Datanexus depois também não progrediu muito. Mas, por exemplo, falávamos do Datafolha. O Datafolha lançou uma pesquisa há poucos dias, aqui em junho de 2022, sobre o fato de haver cotas raciais para ingresso no ensino superior no Brasil. E acho que é uma pesquisa interessante, que demonstra uma questão de costumes e opinião da população. 50% se diziam favoráveis às cotas raciais no Brasil, e o que me surpreende é que 34% se mostraram contrários. Acho que é um número significativo. A gente tem 1/3 da população brasileira que é contra cotas raciais, né? Uhum. De qualquer maneira, eu quero concluir com o Milton Lara, só lembrando que hoje a pesquisa do tema foi feita pelo Datazeca, com 75% de aprovação para este tema. É verdade. Só 25% de recusa. Então, você tem o direito a concluir o programa, Milton Lara, por favor. Democracia. De fato, eu fui voto vencido, porque eu acho que a coisa mais saborosa da pesquisa, neste momento, é a discussão da pesquisa eleitoral e essa polarização que existe entre os candidatos. Não é de hoje que nós estamos vendo essa polarização. A polarização é mais simples para o espírito humano, que tem que escolher entre A e B, e não perceber toda a gama que existe de possibilidades no espectro político, mas, infelizmente, empobrece a nossa realidade. Nós tivemos, por parte do presidente Bolsonaro, uma crítica contínua aos institutos de pesquisa, às formas de amostragem, etc. e tal. Não sei até que ponto isso é real. Houve a denúncia, mas até agora nós não tivemos provas. O que nós temos, na verdade, é o fato de que essas denúncias, somadas a certos exageros e certos institutos de pesquisa militantes, fizeram com que houvesse vamos dizer, um descrédito com relação à pesquisa. Descrédito esse que se justifica pelo ser humano. Eu sempre aponto para o fato de que não é este ou aquele sistema político que nos enfraquece. É o ser humano que é quem é responsável por emplacar e desenvolver os sistemas políticos. Muito bom, Milton Lara. E você que nos assiste, o que você pensa sobre institutos de pesquisa? Milton Lara chamou a atenção das pesquisas eleitorais. E, para mim, o maior e melhor instituto é a urna. Bom, meus caros, muito obrigado mais uma vez. Voltamos em instantes com outros temas. Os nossos caminhos nas redes sociais aparecem aqui, graças ao EduBR e ao João Manuel, que colocam esse conteúdo no ar. Até a próxima, escreva para a gente, diga o que você pensa, ajude-nos a fazer este programa que é nosso, é de vocês, é de todo mundo. Grande abraço, até a próxima. Tchau.